E vai ver como que se faz o projeto do reino, como que o reino trabalha com o projeto. Porque muitas coisas acontecem dentro de grupos, células, igrejas, denominações, e as pessoas não sabem por que deu errado e porque não tem uma sequência do projeto. Por exemplo, assim, tem um grupo de pessoas que trabalham, Deus enviou um projeto para elas, começaram a trabalhar, aí outras pessoas começaram a trabalhar com elas e tem 10 anos e elas não alcançaram o objetivo. Eu já trabalhei em equipes que falam assim, o avivamento deveria ter chegado na cidade, por que não chegou? A gente está trabalhando no avivamento. Tem 10 anos, 15 anos, 20 anos trabalhando no avivamento e o avivamento nunca chega. Aí eles ficam argumentando que está fora da agenda de Deus, que tem alguma coisa errada. Mas a coisa errada é como que o projeto foi idealizado e como foi feito. A gente vai entender isso aqui no processo agora. A gente vai começar lá do começo, bora ver até onde a gente pode ir. Só para vocês terem uma ideia. Apertei o botão errado. Vamos lá de novo. Visão geral de como funciona o projeto. Salmos 24:1 fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A terra, tudo que tem na terra e todo mundo que habita nela é de Deus. Isso para lendo a Bíblia assim, a gente fala, mas a gente sabe disso, sabe mesmo? Presta atenção, ó. Os Illuminati são donos deles mesmos? Não. Eles têm que obedecer a Deus. Satanás tem que obedecer a Deus. Os animais têm que obedecer a Deus. As terras, plantas, ouros, meu é o ouro, minha é a prata. Tudo é dele, entendeu? Não foge nada dele. Esse é o princípio básico. A cosmovisão e a delegação. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou um tio se eu me tirar da lei sem que tudo seja cumprido. Então todo projeto de visão que Deus criou, ele vai ser cumprido. Não vai escapar nada. Então por mais que o ser humano fale assim, ele não vai fazer, não adianta, não. Deus vai cumprir. Entendeu? Não tem nada que ele tenha escrito que não vai ser cumprido completamente. Então se ele falou que vai ter um avivamento, vai ter reconciliação, vai ter a construção, vai ter transformação, ele mesmo vai fazer. Entende? Não tem jeito de passar, porque já é uma promessa que está aí. Individualidade, vamos começar lá. A individualidade é o seguinte, cada um de nós é um, trabalhamos coletivamente em alguns projetos, mas não deixamos de ser pessoas. Ao contrário com o inimigo. O inimigo você vira um boneco, vira um cavalo, como o pessoal que trabalha na área deles mesmo falam. Cavalo é quem usa cabresto. E Deus na própria palavra dele fala que a gente não tem cabresto. Então a gente é individual, a gente recebe ele para trabalhar com ele ou a gente não trabalha. Você lembra quando o anjo apareceu para João em Patmos? A João queria se prostrar diante do anjo, o anjo falou, opa meu irmão, vamos parar com esse negócio aí que você é cooperador da mesma cooperativa que eu faço parte. Entendeu? Então é uma cooperativa. Não tem isso assim, ele é maior e eu sou menor. É uma cooperativa, está todo mundo no mesmo degrau. Entendeu? E muita gente não entende isso no reino de Deus. Então isso faz parte da individualidade. Cada um de vocês, cada um de nós é diferente do outro. E Deus que produziu isso. O projeto dele é esse. Então tem que ser diferente mesmo, porque senão não funciona. Por exemplo, eu pego uma nação inteira, temos 200 milhões de pessoas diferentes. Se todas elas pensassem iguais, se eu derrubasse o argumento desse pensamento único que eles tinham, a nação acabava do dia para a noite. Entendeu? Então eles têm que pensar diferente, por isso que eram 12 tribos que pensavam diferente. Mas o pensamento diferente, a unidade entre eles fazia um bloqueio, uma armadura, um muro. Eu não concordo com o Mateus, eu não concordo com o João ali, mas eu concordo nesse assunto aqui, vocês não vão invadir a nossa terra não. Entendeu? Eles tinham um alvo, um propósito. Vamos lá em Isaías 44, verso 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Deixa eu ler do jeito que está, né? Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Desde lá do ventre ele formou a pessoa e já sabe quem ela é. Lá em Salmo 139, 13 a 17. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas,
quando nem ainda delas havia, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as suas somas deles. É o seguinte, assim, antes de a gente nascer na terra, a gente tem um propósito, tudo, lá no ventre da nossa mãe, e antes do ventre da nossa mãe, o corpo ainda informe, como que a gente pode chamar? O embrião, que as pessoas querem trabalhar aí para fazer aborto, a pessoa já existia e é colocada dentro da matéria para executar aquilo que o Senhor fez. Porque dele é toda a terra e todos que respiram e todos que estão na terra, entendeu? Já bem antes, já vem com um projeto. Isso escapa a várias religiões que nós temos aqui na terra. E acaba com várias conjecturas dentro da igreja cristã, principalmente, denominação cristã. Eles colocam um monte de processo para trabalhar. Vamos mais na frente. Ouve-me, ó casa de Jacó, e vós sobreviventes da casa de Israel, que eu carreguei desde o vosso nascimento e sustentei desde o seio materno. Primeira coisa, gente, como ele trouxe antes da gente ter um corpo formado, é ele que vai manter depois da gente ter um corpo formado, entendeu? Ele que vai sustentar em todas as etapas. Permanecerei o mesmo até a vossa velhice. Oh, Mateus, até você ficar velhinho de cabelo branco, eu vou ficar com você te sustentando, tá vendo? Até a vossa velhice sustentar-vos-ei. Até o tempo dos cabelos brancos, eu vos carregarei, como já carreguei. Cuidarei de vós e preservar-vos-ei a quem podereis. Comparar-me ou igualar-me. Quem podereis em paralelo comigo que me seja igual? Isaías 46, 3, 5. Cara, desde quando a gente nasce, depois que a gente nasce, todo projeto ele já tem assim a cobertura de tudo que ele precisa do que a gente precisa. É uma promessa deles nesses 3 versos que a gente já viu. Sabe, não adianta a gente tentar inventar um tipo para a gente se defender. Ele está se colocando como defesa nossa, como sustento nosso, mas a gente que escolhe. Entendeu? Mas depois a gente vai ver isso mais profundo. A gente precisa entrar no assunto. Então, beleza. Escolha do local e delegação da função e construção da mesma. Eita negócio que parece enrolado, mas é simplesinho. Escolha do local. Dá pra ver, né? Tem um mapinha do Google ali, ó, que tá marcado com um traçozinho amarelo. É um mapa do Google assim, vendo uma cidade por cima, e tem um campo assim, e tem um prédio no meio e tá marcado com amarelinho, tá vendo? Aí, beleza. Quando a gente vai construir, a gente faz isso. Então vamos lá dizer assim. Vamos fazer um comparativo. Aí Deus vai construir uma pessoa e vai colocar ela dentro de uma função no planeta Terra. Ela não nasceu em Marte, nem na Lua, nem em Plutão, então é na Terra. Então Deus escolheu um pedaço da Terra e fez um mapa, falou, ela vai trabalhar aqui, ela vai fazer alguma coisa aqui. Bora ver o que ele vai aprontar. Decal, o chamado, 2 Timóteo 1,9. Quem nos salvou e nos chamou com santa vocação. Pera aí, vamos resumir essa palavra aqui. Eu teria que pegar um monte de dicionário, mas a gente vai resumir pequenininho. Tem como voltar aí, não? Vamos lá. Quem nos salvou e nos chamou com santa vocação. Quem se lembra da palavra santa em hebraico que significa? Separado. E vocação? Tá uma tradução boba aí mesmo, assim. Chamado, é. O que você é para você fazer, o que você gosta. Beleza, então Deus ele nos resgatou e nos chamou com uma profissão, uma determinação separada. Ou seja, só a gente pode fazer aquilo. Ele não chamou um grupo separado para tal função. Ele chamou uma pessoa separada para tal função. Igual aos outros textos que a gente já viu anteriormente. Individualidade. Cada um é um. Entendeu? Não existe 2 Júniors, não existe 2 Mateus, não existe 2 Lucas. Um. Não tem 2. Não segundo as nossas obras. Então, independente do que a gente faça, não é chamado. Você pode ser um advogado e ele não te chama para você advogar as causas deles. Você pode ser um cameraman e ele não te chama para você filmar as coisas dele. Você pode ser aí um teólogo e ele não te chama para ensinar as pessoas a Bíblia. Entendeu? Não é segundo as nossas obras. Entenderam como confronta o que está sendo exposto? Mas conforme a sua própria determinação, ou seja, ele determinou lá atrás, e a graça dele que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes de existir a eternidade, ele já tinha determinado o que a gente ia ser aqui. Isso acaba com a confusão inteira que a gente vê aí por aí fora. Fica explicando um monte de coisa.
Mas a gente vai andar mais um pouquinho, para vocês entenderem mais. Olha lá. Deus marcou, determinou, fixou. 17, verso 26, ele fala assim: de um só homem ele criou todas as raças humanas. Que homem foi esse? O homem vermelho, né? Em hebraico, Adão. Adão significa vermelho, terra vermelha. Então, do homem vermelho, de um só homem, ele criou todas as raças humanas. Então, para esse pessoal é super preconceituoso, que acha que as galera que tem pele negra é descendentes do capeta, esses caras não lêem a Bíblia, né? Tem que ler um pouquinho a Bíblia, aprender um pouco as coisas básicas. Que fala que um monte de besteira aí. Então, de um só homem ele criou todas as raças. De Adão ele criou chinês, japonês, coreano, que não é a mesma coisa, apesar de ter o olho puxado. Os indígenas, que também não são a mesma coisa. Os brancos, amarelo, vermelho, por aí vai. Africanos e tudo. Então, de um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra, antes de criar as nações. Antes dele criar o Brasil, Império, antes dele criar Portugal, antes dele mandar os mouros lá para a terra de Portugal, antes dele existir os mouros, que eram os filhos de Ismael, que são os muçulmanos, os árabes, antes disso tudo ele já tinha determinado, marcou Deus para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Antes dele criar Carol, antes dele ter criado o planeta Terra e os povos, ele já tinha determinado onde a Carol ia nascer, viver e o que ela ia fazer. Entendeu? Aí que a gente bate um problemaço que tem no Brasil. Ah, a moça foi estuprada e a criança vai nascer. Essa criança ela ia vir para a Terra de qualquer jeito. Ela teve um problema por causa da maldade do ser humano. Só que essa criança já foi determinada para nascer naquele tempo, naquele local e executar o que é a missão que ela foi enviada para fazer, entendeu? Aí o que a gente, ser humano, faz? Que nem nos Estados Unidos, mata 15 milhões de pessoas que são enviadas para essa época, por ano. Entendeu? Então todo mundo que vai nascer nesse ano, no ano anterior, nós que nascemos nos nossos anos, nós somos determinados. Então várias ONGs que defendem o aborto e outras coisas, elas foram projetadas para bloquear que esses seres humanos viessem para cumprir o propósito e barrar o reino de Deus, o projeto. Entendeu como funciona? Se vai vir um monte de dinheiro aqui para essa cidade, construir vários bairros e vai melhorar a ambientação da cidade toda, vai transformar, o que eu faço? Eu pego um faraó maligno e faço matar 144 mil crianças que iam virar engenheiros, que iam transformar a cidade inteira. Entendeu? Como que é feito o propósito? Para bloquear o projeto. Então eu não tento distorcer só a vida da pessoa, eu tento matar ela lá antes de nascer mesmo, lá no útero, para terminar o projeto ali mesmo. Porque a gente sabe que todo ser humano que nasce tem um projeto. Está nesse texto aí mostrando isso. E a gente sabe que ele vai nascer no local que ele tem que nascer e no tempo certo e vai morar lá para edificar alguma coisa que foi projetada antes das nações serem feitas. Entenderam? Vamos lá. Aí acontece agora o seguinte, que é onde todo mundo se confunde. Entre a construção e a função executada existem várias fases. Ali do lado está o mapa cercado de amarelinho escrito a visão. Aí entre o mapa e o rapaz ali trabalhando na fábrica, executando a função, tem o meio. É nesse meio aí onde as denominações se perdem, onde as pessoas religiosas se perdem. Porque o que acontece nesse meio? É agora que vai vir as respostas. Onde todo mundo se perde e não sabe por que atrapalha as missões de todo mundo. Vamos lá. Construindo. Estão vendo o prédio aí sendo demolido? Para se levantar algo novo é necessário implodir o velho que está no local. Vocês sabiam disso? Lá em São Paulo, gente, agora os terrenos, eles não têm mais para onde crescer. Quer dizer, tem, mas eles querem construir no centro que é mais caro. Então o que eles estão fazendo? Eles compram o prédio todinho, paga para as pessoas que moram nele e fala assim, a gente dá o dobro. Aí o pessoal sai, eles implodem o prédio e constroem um maior ainda e mais caro. E vende para todo mundo. Então para construir o novo, eles estão destruindo o velho. Eles estão sabendo usar a tática como que é. Então antes de executar a função, tem que destruir o velho. Não tem jeito de construir um prédio novo sobre um prédio velho. Onde tem isso na palavra de Deus? Tem gente de colocar um vinho novo numa taça velha? Não. Porque não vai ter função.
Imagina você construir um prédio novo em cima de um prédio desse, gente. Um shopping em cima de um prédio lá, de um prédiozinho aqui. Da minha casa. Né? Olha dessa casa aqui, imagina. Construir um shopping aqui em cima, consegue? Não, não tem jeito. Isso é o meio, vamos chegar lá. Depois que a gente derruba o prédio, acontece uma coisa: escombros. Os escombros é um monte de entulho que significa confusão. Na maioria das vezes, quando a gente está ensinando um grupo sobre o que o reino de Deus está querendo para eles naquele local, agora vocês têm que entender o seguinte: se Deus reuniu 10 pessoas, 2 pessoas, 15 pessoas no local, Deus reuniu aquelas pessoas ali. O projeto dele foi feito ali agora, ou Deus projetou há milhões de anos atrás, antes da Terra ser fundada? Segunda opção. Aí eu, super inteligente, eu sou o pastorzão que sabe a Bíblia toda, chego lá e começo a ensinar minhas ideias, o que eu acho, o que eu desacho, o que eu estou fazendo com o reino de Deus. Deus tem um projeto, eu tenho que saber qual é o projeto de Deus para aquele lugar e o que Ele quer com aquelas pessoas. Não sou eu que vou lá ensinar o que aquelas pessoas que eu acho que elas têm que saber ou deixar de saber, entendeu? Aí tem que saber um negócio, primeira coisa, é ética do reino de Deus. Primeira coisa é perguntar ao Espírito Santo o que Ele quer. Aí o Espírito Santo fala: eu quero que eles entendam disso, disso, disso. Ok, então só se passa aquilo. Perceberam? Não abra um leque inteiro, vocês vão entender de guerra, vão entender de cura interior, vão entender de viagem astral, vão entender de jogar bola, jogar sinuca, videogame, Xbox, SP, sei mais lá o que. Você detona a galera toda. Deus falou: não, meu filho, eu só quero que eles saibam capinar, eles só vão capinar. Ninguém me contou. Então não existe essa de você entrar no território da pessoa e querer ensinar o que você quer. Sacou? Você tem que entender o que Deus quer para aquelas pessoas e transferir para elas o que Deus projetou há bilhões de anos atrás, antes delas mesmo nascerem. Então a missão principal, a gente vai lá para a África, tá lá a Lores lá na África, ela vai chegar lá e é isso e aquilo, é ruim, hein? Bico de siri, ó. Quando a gente entrou no orfanato, o que Deus mandou a gente fazer? Ame as crianças. A gente não falou do Evangelho, não falou de Jesus Cristo, não ensinou Bíblia, não ensinou nada. Aí até o pastor falou: oxe, nunca vi cristão que vem aqui que não quer evangelizar. Eu falei: a gente está seguindo uma ordem. Deus tem essa ordem para esse lugar, então é isso que a gente vai executar. Depois de 4 anos, os adolescentes chegaram para a gente e falaram o quê? Nós queremos ser igual a vocês, porque todos os crentes que vieram aqui só maltrataram a gente, só falaram mentira, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Entenderam? Eles falaram: nós queremos ser igual a vocês, o que é que a gente precisa? Quando eu sair daqui eu quero caminhar com vocês, quero andar com vocês. Vocês se lembram? É isso. Porque a gente executou uma ordem que Deus mandou e a gente viu o fruto 4 anos depois. Ontem eu estava conversando com uma delas e eu falei: por que você não vai embora para Fortaleza, outro lugar? Ela: não, quero ficar perto de vocês. Entenderam? Então tem uma diferença quando você executa aquilo que o Espírito Santo fez para aquele reino antes da fundação dos tempos. Assim, lá nos escombros também, quando a gente está ensinando o que Deus manda e Deus derruba as estruturas velhas, as fortalezas, a primeira coisa que acontece com a pessoa é ela ficar confusa. Por quê? Porque ela quer se basear no velho e Deus está entregando o novo. Aí fica um monte de escombro, a vida dela fica todo escombro, escombro, escombro. Aí Deus chama os ministérios de máquina pesada. Entre em cena os maquinários pesados para limpeza. Tá vendo a resto do escavadeiro ali, ó? Amarelinha do lado de cá? O vermelhinho ali é o moedor de escombro. Ele pega os escombros tudinho, moe, vai jogando pra frente e depois vai colocando aquele carrinho pequenininho ali. Tá vendo o tamanho do caminhão? Olha o tamanho do carrinho perto dele. Olha só pra vocês terem ideia do tamanho da roda. Aí, existem pessoas que são feitas para isso? Existem, tá, gente? São chamados de maquinário pesado no reino de Deus. É maquinário que não tem medo. Eles entram na situação e moem. Lá no Dominus a gente falava assim: vocês vão ver o que é um treinador, vocês não têm ideia. Que a gente não podia explicar desse jeito. Eles moem todo o escombro e tiram o escombro todo. Porque tem um objetivo e vai colocar o objetivo para ser cumprido, de acordo com o plano de Deus. Aí se não existir esses ministérios dentro do local onde há o trabalho, você vai ver vidas 10 anos, 30 anos, 40 anos cheios de escombros e não vai ter transformação. Vocês já viram isso? Ninguém viu, né? Ainda bem, aqui né? Ninguém nunca viu isso, vou deixar pra lá. Ninguém nunca participou da igreja que viu isso também.
Aí a gente entra na terraplanagem. O que é terraplanagem? Deixar a terra limpa e reta. É o que a gente chama das como que é o nome disso que tem a patrola? Ele pega o chão e começa a arrastar tudo. Tirou os escombros, tirou todos os pedaços de entulho e agora ele vem nivelando o solo. Vem arrancando tudo. Arranca grama, mato, tudo que tem embaixo, ele vem arrancando. Como que isso arranca? Se lembra os confrontos que a gente teve durante esses anos todos? É isso aqui. Vem tudo para fora, o que está debaixo da terra a gente vai jogando para cima. Aí nessa fase a pessoa começa a ter os calafrios. Ah, ele só me critica, ele só me confronta. Ai meu Deus do céu, eu não vou mais para aquela reunião não. Toda vez que eu vou lá eu sou confrontado, eu não aguento mais. É a patroa arrancando o chão e botando para cima. Falando, ó, o Espírito Santo está falando isso, o Espírito Santo está falando aquilo. Não é um trabalho humano, hein gente? Não é o que eu vejo, o que eu acho, o que eu sinto. Eu pergunto, chega de noite e a gente pergunta para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, o que aquela pessoa precisa? Ele isso. E aquela outra, isso. Aí vai lá e fala com ela. Aí uma vez só resolve? Não, você vai falar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Até tudo que está embaixo do chão sair. Entendeu? Porque existe um propósito. O propósito não é tirar os escombros, o propósito não é deixar só a terra limpa. Não, existe um propósito. E para chegar nesse propósito tem que passar por essas etapas. Entendeu? Entrou a terraplanagem, aí chegamos lá, Isaías 57, 14. Isaías 57, 14 está se dizendo assim: E disse aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Está lá a patrola tirando o caminho, ministério de tirar o caminho, os tropeços, quer dizer, né? Aplanar o caminho e tirar os tropeços. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada. Limpai das pedras e arvorai a bandeira aos povos. Você levanta a bandeira e começa a mostrar que tem um objetivo aquilo. Você lembra dos exércitos quando ia com a bandeira na frente? Existe um campo de batalha. Você está começando a levar agora a pessoa para o campo de batalha. Ela vai ver o propósito, ela vai ver o alvo. Com os entulhos, com os escombros, ela não vê. Já viu uma pessoa que está toda doida dentro do casamento? Ou dentro do financeiro? Assim, a Gabi e o Rony estavam trabalhando aí muito aí nos financeiros. Não é legal bater as contas no mês? Aquilo lá é um entulho. Aí tá lá a pessoa nos escombros sojeando, não consegue ver saída. Aí chega a pessoa aplanando e mostrando, ó, o certo é esse, o errado é esse, o certo é esse, o errado é esse, o certo é esse, o errado é esse. O ministro, ele só mostra o que é certo e o que é errado. A gente, quando aconselha uma pessoa, a gente está mostrando assim, isso é certo e isso é errado. A gente não tem nenhum prazer em fazer a pessoa seguir a gente, entendeu? E o certo e errado é de acordo com a visão de Deus, não é a minha visão não. Eu já falei pra vocês, tem muita coisa que eu discordo na Bíblia, mas ela está escrito certo e errado e eu tenho que obedecer, porque eu já fiz teste mais tempo que vocês. Se vocês quiserem fazer teste, faz. Depende de cada um. Então a gente vai lá e faz teste e vê que o negócio não deu certo, aí faz de novo, não deu certo. Mas por que não está dando certo? É porque não foi feito para aquilo. Já pegaram um carro a diesel e colocaram gasolina nele para você ver o que acontece? Eu já. Não dá certo. A mesma coisa com o carro a álcool que a gente colocou gasolina. Não dá certo. E com gasolina colocamos a álcool. Ele até que... A parte deu tanta explosão no motor. Então, assim, o construtor quando faz, ele faz um manual. E o manual a Bíblia é um manual pra gente. Por que dá errado? Por que dá certo? Porque ele mostra como que foi feito e pra que serve. Depende da gente. Aí chega lá, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita de mim o teu caminho. Endireita diante de mim o teu caminho. Então, se Deus não colocar o caminho dele na frente da gente limpinho, você tem que lembrar que o ministro é só uma ferramenta. Ministro em grego significa o quê? Diácono, que significa o quê? Servidor. Não é o servidor público do Brasil não, porque esse está servindo bem pra caramba. Não. O servidor, ele não tem prazer nenhum em ver você se dando mal ou se dando bem. Ele é como se fosse um neutro. É claro que a gente com coração, cheio de compaixão, a gente quer ver a pessoa se dando bem, mas não tem prazer assim falando, ah, ela faz o que eu falo. Cara, se uma pessoa sentir isso, ela está com outros espíritos que não é o de Deus. Isso é manipulação e vem do inferno, entendeu? Tem que ser as orientações de Deus para a pessoa, e não a orientação do dogma, a orientação da visão. Dogma é um modelo de ritual. Então, se você segue um modelo de ritual, você não segue o reino de Deus. Se você segue uma visão que não é a orientação de Deus, o Espírito de Deus falando através da Bíblia, através do próprio Espírito Santo, então não é uma orientação de Deus, entendeu? É um dogma humano, foi criado por homem. E se é criado por homem, vai ser o motor a diesel que você vai colocar algo que vai ter o resultado que não é nada bom. Entendeu?
processo de terraplanagem completo. Olha lá a retroescavadeira com aquela pazinha colocando o resto que tem da terra em cima do caminhãozinho. Aí você, nossa, mas a gente já demoliu o prédio, já pegou as máquinas pesadas, tirou os entulhos, os escombros, aí veio a retroescavadeira, capinou, tirou os matos, tirou tudo, agora vem uma máquina para retirar o resto da máquina, esse negócio não para não, tem que ficar reto, não pode sobrar nada do terreno, porque vai ter engenheiros trabalhando nisso. Pessoas de Deus, momentinho só, para fazer o serviço que eles foram enviados para fazer, por isso que é uma orientação direta. Topografia continua, agora colocando termos, marcos para as fundações. Vocês sabiam que o topógrafo ele tem que chegar lá no terreno e colocar os marcos, os limites, porque senão você invade o terreno do próximo, e aí vai dar uma confusão. Em Brasília, por exemplo, teve um prédio que eu acompanhei quando eu era adolescente, que eles invadiram a área que eles chamam, como que é? O prédio tinha 8 andares, e eles invadiram a área não no chão, mas em cima, no ar. Aí demoliram o prédio. Não aceitaram. Entendeu? Então você não pode ir nem pela terra nem pelo ar. Limite é limite. O espaço aéreo? O espaço aéreo, é isso, o espaço aéreo. Então o topógrafo ele vai lá e coloca os marcos, os limites que a pessoa tem para desenvolver o trabalho dela e o serviço dela. O que significa no ministério dentro de Deus? Olha, eu fui chamado para fazer intercessão. Deus te orientou isso? Sim, beleza. Aí eu, todo bonitão, chego aqui, eu sou um ministrão de Deus todo poderoso, cheio das revelações. E Aracazum, eu vou ensinar para vocês como que se tira demônio de uma pessoa. Acabei de sair do marco que Deus estabeleceu. Deus colocou que a pessoa fosse intercessora apenas, não que trabalhe com guerra espiritual. Entendeu? Aí eu teria que entregar para pessoas serviços de como trabalhar no ministério de intercessão. E não passar na frente de Deus e querer fazer uma coisa que Deus não mandou. E os pastores fazem isso? Gente, eu já trabalhei em equipes. E as equipes foram formadas pelo reino de Deus naquele objetivo que a equipe foi chamada como para adoração. Aí chegou um pastor que veio do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás, de vários outros estados. Pegou aquela equipe e fez a equipe virar uma igreja. E a equipe perdeu toda a adoração que tinha. E o chamado de Deus para adoração para eles no Brasil foram demolidos. Aí aquela equipe faz falta até hoje, estamos no ano de 2012, isso foi no ano, na década de 90, na década de 80. Eles atrapalharam todo o processo que deveria ter sido feito na região, porque eles não restabeleceram a adoração 24 horas que era para ser feita em 1987. Entenderam? Porque chegou um pastorzão e transformou eles em igreja e não era para ser igreja, era para ser uma torre de adoração. Trabalhamos em outra equipe, de acordo com como Deus chamou aquelas pessoas também, estão lá trabalhando. E o que aconteceu? Era uma torre para fazer atos proféticos. Eles foram transformados em igreja de comunhão, de só ficar reunindo, batendo cartão no domingo, batendo cartão na quarta. E o que aconteceu? Todos os atos proféticos que Deus precisava para aquela região não foram executados. E até hoje eles têm o mesmo número de pessoas, não passa dos 60, só fica naquilo, até tem menos, deve ter 20 agora pelas últimas análises que a gente fez. Porque não estão executando o ministério para o qual foi chamados. Entenderam? Então não cresce. Como que vai crescer? Eles não foram chamados para aquilo, eles foram chamados para outra coisa. Como já trabalhamos em outras equipes, que eles falaram, não, a gente tem muito conhecimento, nós sabemos que nós somos mestres, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos montar uma escola, e montaram uma escola, um seminário. Ensinam teologia bem profundamente, não tem crescimento nenhum, porque os chamados deles foram para serem mestres do reino de Deus e não da teologia. Entenderam como funciona? Estão querendo pegar o pensamento humano e colocar sobre o pensamento de Deus. Não existe, o pensamento de Deus é mais alto, é mais elevado. Então quando a gente faz isso, a gente mostra para a pessoa assim, qual é a topografia do local, o que Deus ordenou para o local. Então quando vocês forem fazer uma missão em qualquer lugar, você tem que saber qual é a topografia do local de Deus. Entenderam? Por exemplo, eu já entrei em igreja, fiquei quieto lá e Deus falou, você sabe que eu chamei esse povo? Eu falei, uai, não estou falando nada. Ele, você sabe que esse povo vai ser arrebatado? Eu falei, uai, o que eu estou falando? Aí eu fiquei assim parado, né? Aí eu falei, peraí, deixa eu me analisar porque a Espírito Santo está falando isso comigo. Aí fiquei pensando, não, esse povo vive fazendo esses negócios aí de símbolos, de campanhas, de corrente. Aí esse negócio aí não está dentro da Bíblia não, rapaz. Acho que esse povo vai estar tudo encapetado. Aí eu falei, é isso. Entenderam? O propósito de Deus para aquele povo era aquilo. E eu estava com as minhas indagações teológicas querendo bloquear.
Então Deus chamou eles para aquilo. Eu não posso interferir naquilo. E por eu não poder interferir, por eu entender a topografia daquele povo, daquele local, aqueles marcos, eu não posso ficar criticando aquele povo. Entendeu? Porque eu sou um agente do reino e entendo o que o reino manda. Quando eu não sou agente do reino, não sei o que o reino fez, qual é a topografia, quais são os limites, quais são os marcos, então eu fico criticando. Então eu não estou sob a obediência do rei. Eu não pergunto a ele, eu estou usando minha inteligência, minha sabedoria, minha teologia, entendeu? Não mude as medidas do projeto. Provérbios 22, verso 28. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Maldito aquele que removeu os limites do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 17. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Jó 24, 2. Gente, eu tenho história para contar para não sei quanto tempo, não vou nem contar. Mas quanto tempo eu vi uma pessoa que é chamada por Deus, agrupam-se ao redor dessa pessoa 100 pessoas, 200 pessoas, chega um pastor e leva aquele grupo todinho e monta uma igreja. E eles não cumprem o propósito do projeto de Deus, que eram os marcos, as medidas que Deus tinha estabelecido. Você pode chegar em qualquer igreja aí e perguntar, de onde vocês saíram? Ah, a gente se reunia numa casa e a gente estava fazendo isso, o Senhor direcionou a gente para isso, e aí a gente resolveu ir para um lugar maior e fazer uma congregação porque não tinha mais espaço. Vocês estão fazendo a mesma coisa? Não. Agora a gente é uma congregação. Entenderam? Perderam o alvo que foi chamado para fazer. Até os limites removem, roubam os rebanhos. Gente, o que tem mais fácil é ver pastor roubando o rebanho do projeto de Deus. Porque pastor, ele não pode trabalhar só, ele precisa do profético para enxergar, ele precisa do profético para ouvir o que Deus está falando, ele precisa do apostólico para ver qual é a direção, quais são as bases, ele precisa do missionário, ele precisa do evangelista, são os 5 mistérios. Aí o pastor ele faz o quê? Ele toma conta de ovelha, então ele vai pegar todo mundo, colocar num cercado, que é o aprisco, e tirar carrapato. E ficar alimentando a ovelhinha todo dia. A missão de Deus não é tirar carrapato nem ficar alimentando a ovelha. Existe um projeto, existe um propósito, entendeu? Então quando você se volta para ficar em um cercado, comendo, bebendo água, e alguém dando banho em você, você já saiu do propósito. Por exemplo aqui, eu tenho umas pessoas conhecidas minhas que eu não posso nem falar o nome. Eu vou levar ela num shopping, ela não tem que ir em casa tomar banho. Eu, não, rapaz, vamos de chinelo mesmo. Não, de chinelo no shopping? Não, não posso não. Ela é ovelha. Ela precisa tomar banho e se alimentar para ir no shopping. Aí eu falo, rapaz, a gente vai pro shopping, não é pra tomar banho, né, se alimentar, a gente vai pro shopping porque a gente tem um propósito. Qual é o propósito? A gente vai lá comprar algo e voltar para casa, entenderam? Só que o propósito da pessoa é tomar banho e comer para ir pro shopping. Só que o shopping, a gente vai lá se alimentar, a gente vai lá fazer uma compra. Entendeu? É uma coisa diferente da outra. Existe um propósito, não é só tomar banho e se alimentar. Entenderam? Entra aí, Adilson, entra aí, gente. Ó, a portinha aberta ficou melhor, rapaz, entrou mais ar. Vamos, rapaz, beleza? Sente aí. Então, existe um propósito para tudo. Por exemplo, assim, a Raimundinha se formou em pedagogia. Para quê? Para tomar banho e para comer. É? É a Raimundinha. E dormir. Por exemplo, assim, não vou mexer com tu não, hein? Eu fiz o curso de advocacia. Para fazer o quê? Ah, eu vou trabalhar no ministério. Fazer o quê? Vou tirar xerox. É mentira! Eles não faziam isso, estagiário? Ninguém tira xerox como eu. Eu sou especialista, vai cuidar. Agora, exemplo da OAB, eu acredito que a sociedade médica vai fazer isso com os médicos em São Paulo, né? Depois das provas que eles mostraram que não sabe nada. Então vai fazer o curso de medicina pra quê? Ah, pra dar banho em cachorro, tosa. Entendeu? Então tem propósito. Então tudo que Deus reúne com um objetivo, com um foco, existe um propósito. A gente não pode chegar. Eu vou lá, por exemplo assim, o Rael foi lá na tribo indígena. Aí eu vou lá, vou colocar terno em todo mundo, vou fazer eles cantar aleluia e vai ler o hinário com a Bíblia que tem um hino atrás, como que é o cantor cristão, né? Você tá doido, a harpa cristã, você tá doido, rapaz, comeu um bombril. Você sabe o que Deus projetou para aquele povo lá? Gente, a gente tem que lembrar que o reino de Deus não tem nada a ver com as nossas crenças.
O dogma é nosso, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. A gente está vendo aqui um pedacinho do reino de Deus, vocês entenderem que o negócio vai mais longe. Então, a primeira coisa que a gente faz, ó, vamos lá, João 24:2. Até os limites remove. Não remova os limites que Deus colocou para aquele local. A topografia do local é de Deus, não nossa. Não roube os rebanhos, nem tente apacentar aqueles rebanhos, porque Deus projetou aquilo para outro tipo de função. Não fique tentando tirar os carrapatos, dar comidinha, dar banho, alimentação. Deus projetou para eles, você tem que saber qual é o propósito dele. Mais um, vai computador, funciona aí. Máquinas pesadas novamente agora entram na função, compactando o solo. A Gleice fala assim, ai meu Deus, já entrou, já demoliu o prédio. Já vê as máquinas pesadas, levaram os entulhos, já vê a retroescavadeira, agora tem mais compactação. A compactação, gente, agora vocês passaram por processo de compactação, se lembra? Quanto tempo demorou? Deus falando, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, aí você, ah, será que é mesmo? Né? É a confirmação. Você vai solidificar no coração. Aí quando Deus colocou o pau na mão, pó de ouro na mão, fala, compactou. Aí Deus curou um monte de gente na sala, compactou. Entendeu? Deus faz mesmo, gente, não é só historinha de boi pra dormir, não. Aí alguns viram, outros não. Quando Deus começou a mostrar os brilhantes diamantes que estão aparecendo aqui, a gente compactou. Deus pode mexer no átomo, eu aprendi isso há 6 anos atrás, isso existe. Isso pode acontecer mesmo. Entendeu? Compactou. A certeza começou a vir. Ah, então quer dizer que eu vou orar pelo aleijado e o aleijado vai levantar. Oh Deus, levanta esse aleijado, que eu estou morrendo de vergonha se ele não levantar. Ainda não está compactado. A pessoa está lá doente na cama. Ai Deus, cura essa pessoa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Agora vocês entendem porque o pessoal do Randy Clark pulou de alegria quando chegou Israel e Rony lá, gritando lá que eles olaram para a senhora lá no hospital de base e a senhora se levantou. Vocês entenderam? Porque o pessoal já tinha a palavra compactada neles. E quem tem a palavra compactada no coração, a maior alegria que a gente sente é ver outras pessoas sendo compactadas com a palavra de Deus. Entendeu? Vai parar de ser terra mole, que a água leva, que o vento leva a poeira. A gente fica feliz quando vê a pessoa compactada com o reino de Deus. Aí o cara fala assim, isso acontece nada, rapaz, eu tenho é Deus, você vai ver, eu colocar a mão aqui em tu, você vai ver só. Você lembra daquela história que eu te contei, que o cara chegou lá na frente, eu não posso contar quem é, o cara chegou na frente do rapaz, aí falou assim, eu tenho a comunicação entre os espíritos, lá na plataforma superior do Conjunto Nacional, eu posso conversar com eles e eles falar, e eu vou contar o seu futuro todinho, coloca a mão na minha cabeça e conta. Aí o cara colocou a mão na cabeça e começou a falar, eu falei, e aí, terminou? Terminei. Tudo que você falou é mentira, agora eu vou te mostrar qual é a verdade. Vou colocar a mão na sua cabeça e falar teu futuro. Manifesta na frente de todo mundo, bicho. Compactado com a palavra, entendeu? Aí agora levanta, cospe tudo que você tem na vida dele. Aí quando levanta o cara, e aí meu filho, o que você está sentindo? O que foi isso? Isso é o reino de Deus. E aí, acordou? Entendeu a compactação? Pode vir a afronta que for, você pega e compacta. Você tem solo duro, compactado, não mexe. Faz totalmente a diferença. Aí o cara vem confrontar, você coloca a verdade nele. Fala, meu filho, eu tenho solo compactado, ó. Não estou num solo mole não. Aqui não é areia movediça, não é lama. Não é charco não. É a rocha, né? É a rocha. Quando a gente tem o solo compactado, acontece as fundações. Vai começar a entrar aí as máquinas para fazer fundação. Aí as fundações, vamos ver o que é. Hebreus 6, verso 1. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Opa! Nas igrejas tem ensinamento de adulto? Interessante esse texto aqui, hein? Deixando para trás o quê? As primeiras lições da mensagem de Cristo. Peraí, calma, não fique estressados com os textos, vamos ler de novo. Deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo, ou seja, para quem ainda bebe e toma leite, que ele está falando, nós não vamos colocar de novo. Quais são as bases dessa mensagem? Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus, o ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente, se Deus quiser, é isso que faremos. Então o que é a base? O que são as fundações? Vamos lá. Abandonar uma vida inútil, acreditar que Deus existe,
o ensinamento a respeito do batismo, entendeu, gente? Isso é o básico. Básico do básico do básico. Quando a gente chega numa igreja e trabalha com eles, a gente vai perguntar assim, você acredita em Deus? Todo mundo levanta. Ei, então vamos ver o que o Espírito Santo faz. A gente começa a falar, não, o Espírito Santo não faz isso não. A gente fala, aí, meu filho, vamos começar lá no prezinho de novo, tá? Que agora não vai dar para ter conversa de adulto. A gente vai ter que voltar lá nas primeiras lições da mensagem de Cristo. Entendeu? Então, gente, quando não tem jeito, se você chegar num local para fazer uma missão, você analisa a topografia, o que Deus quer para eles, você tem que saber, tem que perguntar para Deus, não pode inventar, não pode analisar com a sua cabeça, com a inteligência. Aí depois disso, você vai ver o que eles têm de Deus. O cara não sabe o que o Espírito Santo é, o que o Espírito Santo faz, o que Deus pode fazer. Aí você quer ensinar para o cara como entrar numa tribo indígena e traduzir a palavra de Deus. Você mata o cara. Você vai chegar lá, o cara vai ver umas coisas do outro mundo e vai pensar que tá doido. Aí vai voltar doente, vai voltar desiludido, não vai acreditar mais em Deus. Mas você colocou um bebê para enfrentar um gigante. Entenderam? Então todo o processo começa do início, não tem de pular fases. Tem que começar lá da base, do fundamento. E Deus que faz isso, é só seguir o que Ele está falando, é só seguir a voz dele. Se a gente seguir a teologia e a nossa voz, não funciona, você estraga a pessoa. Com o tempo ela nem mais vai acreditar que Deus exista, saca? Se eu tivesse orado em vocês lá em 2006, 2007, e tivesse aparecido pó de ouro na mão de vocês lá naquela sala de aula, o que tinha acontecido com vocês? Nada, a gente olhava a maneira. Aí eu vou contar uma historinha. Tava o povinho todo lá e eu tava dando uma aula sobre água, o que a água tem, o H2O, água. Aí eu peguei um copinho, todo mundo passou na mão. Aí falou, tem alguma coisa nessa água? Não, tá tudo bom. Tá bom, então eu vou orar de novo na água. Agora passa a água, rapaz, a água ficava tremenda assim, ninguém pegava um copinho de água. Ai, o que tá acontecendo? Vocês vão passar na testa, quando passar na testa vai acontecer algo incrível. Aí todo mundo passava e... Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Ai, que interessante. Ela chegou lá na sala na hora, nadinha. Entendeu, gente? Então a gente volta a pessoa para as bases. A gente anda muito flutuando no misterioso, nessas coisas. Não. A gente volta a pessoa para a base e começa lá da base, tá? Vamos ver as bases de Deus, ver a base da física, da química, da biologia, para a pessoa entender quem é Deus. Aí, gente. Então vamos mais na frente. Aí está uma gradezinha feita para colocar lá no buraco da fundação. A pessoa começa a receber estrutura. Mas para que a pessoa começa a receber estrutura? Não tem um objetivo? Se a gente vai colocar uma fundação lá dentro do buraquinho lá que fez as bases, com a perfuração e tudo, tem um objetivo. Aí ali tem um CA50, depende do ferro, depende da estrutura, depende do modelo da base que vai ser usada para o tipo de coisa que vai ser construída. Chega os trabalhadores, as máquinas pesadas saem de cena. Gente, máquina pesada ela sai de cena porque ela não pode trabalhar em lugares delicados. Eu vou entrar com uma reta escavadeira ali para fazer o quê? Derrubar tudo. É. Então são outros tipos de pessoas que trabalham nessas fases. Eu vou ter o carpinteiro. Estão vendo lá a montagem? Vou ter vários tipos de profissionais ali. Não máquinas pesadas. A função da máquina pesada já foi trabalhar em outro campo agora. Foi preparar outro terreno. Entenderam? Aí nesse terreno aí a gente começou a construir. Se lembra qual curso foi que a gente começou a construir isso aí? DFI, Destruição das Fortalezas Internas. Começou a fazer as armações para a fundação ser levantada. Vocês sabiam disso? Não? Não? Sabia de quê? Destruição das fortalezas internas. A gente estava começando a fazer o trabalho de carpintaria para levantar as fundações. Foi em 2007. Vamos mais para frente. O projeto. O DFI foi em 2009. 2009? Ixi, então demorou fazer a fundação. Eita patrola ralada. Olha lá, galera, ali tá os engenheiros lá tudo conversando. Os trabalhadores não mudam o projeto, não mudam os marcos e limites. Seguem o projeto estabelecido pelo Senhor. Mas para isso eles devem saber o projeto. Chegou um monte de ministros para trabalhar aqui com vocês. Eles sabem qual é o projeto de Deus? O que eles vão querer ensinar? O que eles vão querer transferir? Eles querem passar uma carga de vida que eles têm pra gente? Não pode. Eles têm que saber qual é o projeto de Deus para saber o que é. Vamos explicar isso melhor.
As fundações aparecem debaixo do solo compactado. Tá vendo aí as fundações? Olha lá a coluna de concreto que está lá em cima. Ninguém vê fundação, viu, gente? Fundação debaixo do solo, ninguém vê. Fica escondidinha. Então por isso que dependendo da sua fundação, você aguenta coisas que ninguém aguenta. É a fundação solidificada de Deus lá embaixo. E quem não tem fundação tomba. Entendeu? Por isso que é necessário ter a fundação. Começa a aparecer as bases do projeto e sua projeção é evidenciada. Cada estrutura tem uma base diferenciada para o tipo de carga que suportará. Por exemplo aqui, essa casa aqui, vamos dizer que o terreno seja arenoso. Eu vou fazer uma sapata quadradinha aqui embaixo de 60 centímetros. Eu posso levantar um prédio aqui de 300 metros de altura com essa sapata? Não. Entendeu? Para o tipo de prédio que eu vou levantar, para o tipo de peso que eu vou suportar, eu tenho uma base diferente. Então Deus vai levantar uma coisa sobre você. Ele precisa que você tenha a fundação daquilo para te levantar. Se a gente não tiver a fundação daquilo, não é levantado. Aí o que causa? Tipo assim, eu estou sendo mal usado. Eu poderia ser o presidente da república e não sou nem o prefeito. Entenderam? É a fundação. A pessoa se sente desvalorizada. Quando você se sente desvalorizado, você tem que analisar a sua fundação. Eu passei muito por isso. Eu fazia uns projetos, não de arquitetura, mas projetos de marketing, projeto de crescimento da empresa, e a pessoa queria me pagar R$1.000. Eu, não, esse projeto custa 15 mil. 15 mil é ruim, eu pago ali 500. Então eu não estava sendo valorizado, porque a minha fundação não estava correta. Aí você se sente subutilizado. Eu sou um funcionário público, ganho R$2.000, mas eu posso fazer muito mais. A minha fundação está desvalorizada, entendeu? Então a fundação da gente está desvalorizada quando a gente não está no terreno que Deus fez para a gente nascer. Se lembra dos textos primeiro? Para a gente crescer e para a gente evoluir. Então se a gente não estiver no local que foi determinado para a construção de Deus, a gente fica tirando cópia. Tirando cópia. É isso, é desvalorizado. Em tudo, viu? É em tudo, né? Vida emocional, vida financeira, vida profissional. Vocês entenderem como funciona o sistema. Aí você fala, aquele cara lá nem tem Deus, não sabe nada, não sabe nem se Gênesis está na capa ou na contracapa da Bíblia, mas ele está no lugar que foi determinado para ele. E ele conseguiu ficar no lugar. E o cara prospera. Entenderam por quê? Aí vocês vão ver lá o verso de Azar falando, ai, quando vai ter justiça, porque esse povo faz só iniquidade, e são abençoados, e estão crescendo, estão no local que foi determinado. O Egito foi no Brasil? Não, o Egito foi lá no Egito. A Etiópia foi no Rio Grande do Sul? Não, foi lá na Etiópia. Entendeu? Não é o caso. Tudo é medido e calculado para o projeto ter fundações firmes, para o peso suportado. Então toda fundação tem um cálculo, gente. A gente não faz uma fundação de 1 metro para levantar um prédio de 30 andares. Existe um cálculo. A função é iniciada. Beleza, chegamos na etapa. O pessoal da casa, da torre, está uma função iniciada. Estão trabalhando. Estão fazendo a coisa acontecer. Estão lá, fazendo o que Deus mandou. Estão cumprindo o propósito. Aí o que acontece? Função, ferramenta. 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Vamos ficar nesse, depois vamos no Atos 8,18. Não, vamos lá logo nele. Esse irmão, vindo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Atos 8,18. Cara, todo dom é dado pelo Espírito Santo. O Simão lá, cabeção, estava vendo os apóstolos orando pela galera com imposição de mão e recebeu o Espírito Santo, ele quis comprar aquilo. Não se compra nada de Deus. Como ele determinou antes da fundação dos povos, como a gente viu nos primeiros textos. Antes! Então a gente tem que receber aquilo quando a gente estiver no local que é para executar o que a gente foi chamado. Entendeu? Dá um exemplo, beleza. Eu fui chamado para ser engenheiro. E eu não sei levantar nem um prego numa madeira. Por quê? Porque não teve uma base por isso. Não tem base? Por que não tem base? Porque não está fundamentado. Porque fez faculdade de pedagogia. Ah, não.
E por que ela fez faculdade de pedagogia? Porque ela está tentando fazer uma coisa que ela foi chamada para fazer e ela não está no local que ela foi chamada para estar. Entendeu? Aí ela tem que fazer qualquer coisa para fazer dinheiro, gente. Ela tem que se satisfazer a função na Terra. Então ela faz qualquer coisa. Ela não pode ficar parada. Ela se sente um vazio. Oscar Niemeyer morreu semanas passadas. Eu estava conversando com a Debbie. Semanas não, semanas. Semana passada, falando assim, cara, você imagina que legal? Um cara só que não acredita em Deus, é ateu, ele mudou uma geração. Quantas pessoas você vê dessa que acredita em Deus, que sabe que Deus existe, que obedece à voz de Deus e não muda nada, nem a vida dele. E o cara foi lá, construiu umas construções muito fera, muito avançada pro tempo dele, e dava aula lá na UNB, e dava aula lá em São Paulo, na universidade de lá, e era muito conhecido, e o Brasil não valorizava tanto, e foi chamado para fora, o exército expulsou, falou que ele não sabia nada de construção, não sabia nada de Brasília, o AI-5, ele foi para a França e foi reconhecido, foi aclamado, foi reconhecido tudo, mudou tudo. Fez mais de 500 obras, é reconhecido mundialmente. Um cara mudou um monte de gente, um monte de vida. Eu vi lá no depoimento das pessoas falando, os arquitetos velhinhos, barbudinhos chegando, os jovens falando, eu sou arquiteto por causa dele. Eu via os textos dele, as inspirações dele, a criação dele. Você já imaginou a gente como servo de Deus sendo assim? Impactar tantas vidas que as pessoas falam, eu sou isso porque eu vi aquele cara lá, meu, caramba, ele faz diferença. Nossa. Ele mudou uma geração. Ele é... Essa aí. Nós somos dos tempos antigos. Nós somos a velha guarda. Entendeu? Só que a gente não muda nem a vida da gente. Aí como vai ser referência para alguém? Tá lá cheio de escombros. Não chegou nem os caminhões para tirar os escombros. A gente não vê nada, só os entulhos. E tá querendo ajudar os outros. Aí tá perdido. Então, gente, a gente recebe o dom. Assim, você quer receber o dom de Deus completo? Você tem que estar no lugar que Ele enviou você. Por exemplo, eu trabalhei numa igreja e só ensinava a palavra de Deus. Lá a gente orava e não acontecia nada. Aí Deus falou pra mim, ó, você vai pra tal lugar agora, você vai trabalhar com esse povo aqui. Eu falei, tu tem certeza? É. Todo mundo chama ele de adorador de demônios. Eu quero você lá. Sim, senhor. Aí fui. A primeira oração não aconteceu nada. A segunda oração o povo caiu no chão. Puf! 20 pessoas. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. A terceira oração o pessoal foi batizado com o Espírito Santo. Uai, tô há 20 anos trabalhando em outro lugar lá, nunca aconteceu nada. O dom só vai aonde você foi chamado para estar. Entendeu? Marcos 16 fala, quando vocês forem para o local que você foi chamado para estar, vocês expulsarão. Entendeu? Lembrou? E quando é que vem essa certeza que você está no lugar que você me chama? Aí que tá, a gente vai chegar lá. Mas é justamente isso, lembra da voz do Espírito Santo? Sem ele, sem a orientação dele, se você não tem, é porque você está sob a orientação do dogma, do ritual, e não de Deus. Entenderam? Aí não adianta aqui, eu tenho uma igreja que tem muita cura, aí eu estou numa igreja que tem o ensino de mestre, aí eu fico falando assim, a gente não tem cura, mas a gente tem o ensino de mestre. Gente, a pessoa não reconhece o reino de Deus ainda. Ela não sabe nem quem é ela. Se eu sei quem eu sou, não vou ficar falando, eu não tenho cura porque eu não sei. Eu vou falar assim, Deus me mandou para fazer isso. Eu prego martelo, quer dizer, eu prego prego e madeira, não prego prego em concreto. Eu sei minha função. Quem sabe quem é dentro do reino de Deus sabe a sua identidade. Não fica dando desculpa. Entendeu? Peraí que a gente vai continuar. Peraí, deixa eu explicar. Deixa eu te explicar até melhorar esse seu texto aí. É porque isso aqui não é o que a gente acha não, é o que a gente já faz desde 87. Então. Aí quando você chega e você se identifica, então o seu chamado está dentro disso. Entendeu? Aí, mas deixa eu tentar colocar de jeito melhor. Aquele lá de baixo. Eu sou o K. Não, é o seguinte, Deus fez um projeto completo, aí falou, me chamou, né? Aí Deus fez um projeto lá antes das nações serem feitas. Aí falou, você tá em Taguatinga, vem cá, você vai morar nesse local aqui, que você vai trabalhar nesse meu projeto aqui. Sim, senhor. Aí pegou outro cara lá do Rio de Janeiro, vem cá, você vai ficar junto dele aqui, você vai trabalhar nesse projeto. Sim, senhor. Aí o que é para fazer, senhor? Você vai fazer o seguinte, você vai estabelecer o reino de Deus. Como? Entendeu? Como? Tem várias maneiras. Qual vai ser o projeto? Você vai mostrar qual o caminho que a pessoa retorna ao original dela. Tem mais coisas para fazer? Sim. Olha lá.
Você vai fazer a pessoa reconhecer a ela mesma, ela vai entender, ela vai se enxergar, ela vai se ver. Porque muitas pessoas estão dentro das denominações e não se enxergam, não tem identidade. Então você vai fazer ela ver a identidade dela em mim. Tem mais alguma função? Sim. Aí quando ela acontecer isso, ela vai ser fundamentada e ela vai executar o chamado que eu fiz para ela antes dos povos serem criados por mim. Entendeu? Isso aí, cada um é uma ferramenta, uma pessoa diferente. É, mas essa é a função que foi esse projeto que Deus estabeleceu aqui. E a identidade seria a gente reconhecermos como filhos de Deus. É além. Você sabe quem é você e para que você foi chamado. Esse é o projeto de Deus para a Terra. Não. Tu é a Essa casa, esse ministério, essa função. Tá falando com É porque não é pra. Não estou falando das igrejas, das denominações, gente. Quando vocês foram lá para o curso lá do Dominus, e vocês. Se lembra? A gente terminou, mostrar qual é o caminho de retorno. Aí vocês foram para várias igrejas. Aí vocês foram lá, trabalharam, e vocês voltaram. Eu falei, tem coisa errada, porque a gente prepara 20 anos, 25 anos as pessoas, e elas vão, não retornam. Aí viram pastores, missionários, vai embora, tchau, vai pra função. Aí por que a galera voltou? Fala, opa, aconteceu alguma coisa. Porque, gente, isso aqui, pra vocês terem ideia, é uma plataforma de lançamento. A pessoa sabe quem ela é e ela vai executar a função dela. É o ID, né? É, ela não fica dentro da faculdade sendo alimentada, com o pastor dando comidinha, com o pastor dando aguinha. Não é isso. Eu sei quem eu sou um engenheiro. Vou construir Brasília. Foi. Entendeu? Eu sei quem eu sou. Eu tiro Não cópia. vou. Então é mais além, é o reino de Deus mesmo, porque dentro das igrejas, assim, dentro da denominação, tenta fazer a cabeça da pessoa que ela é uma função religiosa. E não é isso, Deus fez um projeto complexo, não é uma função religiosa. E por que a galera voltou então? Aí Deus fez o quê? A galera voltou, estabeleceu-se a torre que em 1992 ele mandou levantar na cidade e não foi levantada. Então vocês que receberam, estão dentro do chamado, foram chamados antes das nações serem estabelecidas para fazer parte de um projeto de Deus que se chamaria Torre de Intercessão, que foi feito em 1992 nessa cidade. E não para formar uma igreja, e não para formar uma fundação, e não para ficar recebendo comidinha e aguinha, alguém tirando carrapato de vocês. Entenderam? É por isso que eu não consigo ficar dentro. É uma função específica, gente. Não coloca o engenheiro para lavar prato que você mata o cara. Não é a Bota função uma dele. mente brilhante pra tirar cópia. Eu não boto uma mente brilhante pra tirar cópia. Você mata a pessoa. Daqui a pouco Carol, Márcio, coloca ela de volta no posto de gasolina, onde ela vai melhor. Já temos ali o pessoal lá das bombas, que vai limpar o vidro e trocar água. Eu já trabalhei no RH de uma empresa e contratava pessoas, né? E chegava a pessoa e falava, aí tá lá no currículo dela, caixa do supermercado tal. Aí o que você fazia lá? Ela, o que o caixa fazia? Aí eu ficava esperando, mas o quê? E a pessoa não respondia, aí ficava calada. Eu falei, Aí ela quase tava falando assim, aí ele ficava parado me olhando. Aí eu falei, você tem alguma solução para a empresa? Não, mas você tinha ideia de melhorar? Tinha, eles não deixaram a gente nem levantar para ir no banheiro, no meu trabalho. Aí por que você não deu essa ideia pro gerente? Não deixar ele nem ir no banheiro, eles vêm me acreditar em mim. Cara, a pessoa vai sendo morta aos poucos e nem percebe. Ela tem função, ela tem potencial e tá lá sendo massacrada. Só pra... O que ela fazia pra melhorar a empresa? Cada um Coloca o dinheiro dentro do caixa. Só para aumentar o que o Márcio está falando, por incrível que pareça. Se você entrar na parte do Cícero, o Eduardo, quem sabe que é o Eduardo ali, e tem o irmão dele, o Sérgio. O Sérgio era caminhoneiro. E o negócio dele é serviço braçal. Pede ele para fazer serviço administrativo do irmão dele, do Eduardo, para você ver. E coloca a falência. A irmã deles estão falindo uma loja lá do Ingá. A loja tem mais de 150 mil só de impostos para pagar só por dela. Sabe o que ela fez essa semana? Foi pra Disney. Ela nem me chamou, cara. Ela voltou com 2 brindes que é o público da Mini aqui, assim. Ela tá levando a empresa de lá, falei. É o cara da função, gente. Por isso E o irmão dele falou, não, e eu já falei até pro meu chefe, esse daí é do abraçal, é o cara que executa o serviço. A tribo de Desculpa, Rubem mas que eu tenho que carregava. falar. O Rony
é do executável e ele executa perfeitamente. Se você colocar ele, igual ele foi lá na loja, eu já até falei pra ele. Ele foi lá na contabilidade, não adianta. Na hora que ele entrou, meu chefe, primeira coisa que eu percebi de longe, que eu tava lá do outro lado do rio, aí o meu chefe fez desse jeito assim, ó, olhou de cima e embaixo, rapidamente assim, aí foi conversar com ele, falou assim, caraca, o Rony não podia ter vindo de bermuda. Primeira coisa que eu falei. Aí eu falei assim, não precisa só falar pra mim, eu sei que ele é do executável. A pessoa que era pra vir aqui era uma menina que era pra vir, mas o outro rapaz também. E na hora eu falei pra ele, ele falou assim, mas vamos vir, eu falei assim, vamos vir, tá tudo certo já. Porque o Rony executa melhor que muita gente aqui dentro. Você disse que não adianta. É a função que Deus colocou pra ele. Tá dentro da pessoa já. Entendeu? E com isso, cara, acaba só fazendo essa... Tá ganhando mais coisas por reino de Deus. Aí aonde ocorre o problema? Quando você tem pessoas que têm funções. Por exemplo, assim, vamos dizer que todo mundo aqui seja arquiteto. Mas um saca de cálculo, um saca de... Coloca as outras. Eu vou dizer para você o que acontece comigo. A minha formação é arquitetura. Só que o que acontece? Já tem 2 anos que eu estou atuando na área comercial, vendendo material de acabamento. Eu fui para fazer uma entrevista numa empresa para dar suporte de arquitetura na área de projetos e o meu examinador virou para mim e falou, cara, tu é um comercial. Eu falei, cara, eu nunca vendi uma balinha. Vendi meus projetos, eu nunca vendi uma balinha. Ele falou, quer fazer um teste? Eu falei, que teste? Eu te pago o seu salário por 6 meses que você está me pedindo, então você vai vender para mim. Eu falei, tá, comecei a vender em divisórias. No primeiro mês eu vendi 2 milhões. Eu já vi isso dentro de empresa. Sabe, né? Então o que acontece? Tá dentro de você. Agora, quando ela fez a pergunta assim, quando é que a gente vai ficar sabendo a hora de... Você tem que estar se preparando para isso. Não adianta você falar assim, quando é que vai acontecer? Pode acontecer, passar na sua frente e você passou. Entendeu? Pode ser o seu dia hoje. Mas se você não está preparado, você vai ver. Eu não sabia que eu estava preparado para ser vendedor. Se eu olhar dentro do meu porta-mala, se eu olhar dentro do meu porta-mala, ela tem amostra de piso, amostra de forro, amostra de parede, amostra de drywall, amostra de gesso, amostra disso. O cara virar assim, você vendo? Tenho. Você está entendendo? Tenho. Então o que acontece? Você tem que escutar você. Você tem que saber ler você. Porque o dom, cada um tem seu dom, já vem, sabe? Já é pré-determinado para isso, dentro de você. Você tem que saber ler o que seu espírito está falando. Aí quando você sabe que o seu dom foi frustrado, e aí? Tem que voltar às bases. Tem que voltar às bases. E quando não tem mais tempo? Tem. Não tem. E quando envelhece? Quem faz o seu tempo é Não adianta, aquela senhora de fogo. Tem função que tem prazo limite. Não, 75 anos ela vai Cresceu uma marca. Mas, gente, Quer ser a que Gisele. clube que vai me aceitar? Eu queria ter jogado bola, em vez de jogar bola. Cara, com 18 Ser uma cacá da vida. Mas não aconteceu. E aí? Você acha que algum clube vai querer me contratar? Era a Vai sua eu jogar vontade, bola? mas era o seu dom. Você tem que saber fazer essa Não, não, diferença. certeza, sabe? Porque quando eu vejo o povo jogando, eu choro igual uma criança. Era a sua vontade. Eu queria ser aviador. Eu jogava. Eu queria ser aviador. Eu entrei nas Forças Armadas Não, mas para quando ser você piloto de sente avião. isso. Cara, não tinha nada a ver com a minha. Várias vezes eu conversei isso com você, não foi, Gabriela? Quando você tem a certeza absoluta que era. Mas conta a aquilo verdade, pra você queria ter- ser a Gisele, né? Você queria ser jogador de futebol? A função ou do você edifício para vocês não ficar aí todo confuso. Revelar e estabelecer o projeto do Senhor. O projeto do Senhor e não dos homens, não rituais. Não dogma, o reino de Deus. Mostrar o caminho de retorno ao projeto original de Deus. Você mostra para a pessoa qual é o original dela. Você vai trazendo ela até ela chegar no original dela. Isso quem faz é o Espírito Santo através de você. Não é opinião nossa, não é visão nossa. É o Espírito de Deus mostrando quem é a pessoa. Aí você precisa ter comunhão, ter amizade com Deus, tudo aquilo que a gente já trabalha antes. Aí você a si mesmo, reconhecendo a si mesmo, a pessoa volta à identidade original e completa. Quando ela vai voltando ao original, ela começa a se ver, começa a se enxergar, começa a se identificar e ver qual é a identidade dela. Entendeu qual é o projeto dessa torre?
Quando ela faz isso, ela começa a ver os fundamentos, gente, começa a escavar o chão. Ela vê o fundamento que está estabelecido e começa a ser estabelecido os fundamentos de Deus na vida dela, muda tudo. Aí a pessoa começa a cumprir o chamado dela. Não tem jeito, se você vê que tem um fundamento de 20 metros de profundidade para levantar um prédio de 8 andares. Se você tem um fundamento de 1 metro, é para você ser uma casa só. Então você vê o seu fundamento e começa a se enxergar seu original. Você sabe para que você foi feito, você não tem dúvida. E o projeto desse edifício é fazer isso. Tornamos-nos uma base de lançamento, plataforma de voo para destinos fixados antes da criação dos povos e nações. A gente faz base de lançamento para a pessoa, lança ela no destino dela. Entendeu? Ó jovem, você foi feito para isso, você está vendo o que você faz, o que você mais ama. O que falaram com a gente? Vocês têm que fazer um concurso público, larga esse negócio de missões, larga esse negócio de índio, vai caçar um concurso público e ganhar dinheiro, casar e ter filho. A gente fez isso? Não. Onde a gente está? Estamos em mais de 40 nações. Se a gente tivesse ouvido o líder espiritual da época e seguido a orientação dele, a gente não tinha feito nada para o reino de Deus. Só tinha feito para a gente. Entendeu? Por isso que a gente tem que ver o original de Deus na gente, identificar, e mesmo que todas as vozes falam ao contrário da voz de Deus, a gente segue o que Deus manda. Entendeu? Então, esse ministério aqui, essa função, a gente faz a pessoa ouvir a voz de Deus para ela não ter dúvida e ser lançada no destino dela. Senão ela vai ser frustrada o resto da vida, não vai fazer o que ela ama, ela não vai ser preenchida, aí não adianta nada. Aí você vai ver umas pregações dela falando assim: a gente veio para a terra, não foi para ser feliz, a gente veio para a terra para fazer o que Deus mandou. Essa pessoa ainda não sabe qual é o destino dela. Ela não sabe a função dela. Não está revelado completamente. Eu chamo assim, ela não está no clímax da lapidação de Deus. Ela está ainda no processo de lapidação. O que a gente faz aqui? Sala de conferência ao vivo com o Senhor, para documentos serem redigidos e executados nas nações. Vocês sabiam disso? Quer dizer, as pessoas perguntam: o que vocês fazem lá? A gente tem uma sala de conferência ao vivo, não é nem Skype, é ao vivo, tete a tete, face a face. E a gente redige os documentos, e os documentos vai e são executados pelas forças policial, juiz, o que for, vai executar os documentos. E o que vocês fazem mais? A gente é uma torre de vigia, a gente vê tudo que está acontecendo, toca a trombeta para avisar. Entendeu? O que vocês têm mais? A gente tem um paiol, a gente tem armas de luz para capacitar as pessoas a entregar, mas não são nossas, são do reino de Deus, a gente só entrega. É um almoxarifado de suprimentos, espiritual e material. Entregamos tantas coisas para a gente que não tem comida, nem casa, nem nada, quanto materialmente e espiritualmente. O que mais faz? A gente tem um lugar cercado e vigiado pelo Senhor para descanso, é um jardim. Vocês sabiam que isso tudo está no livro Marcos, escrito há mais de 25 anos? 25 anos atrás. Então nessa função, e quando as pessoas perguntam: o que vocês fazem? A pessoa fica toda assim: eu não sei. Vai fazer o currículo agora. Isso é para terminar o assunto, para vocês entenderem o que é feito. A gente vai ser lançado, nós mesmos somos lançados. Eu estou na minha função e cada um de vocês já começaram a executar as suas funções. Já começou o lançamento, entendeu? É isso que ele faz, ele traz a gente para o original e faz a gente ser lançado para o destino da gente. A gente não fica mais perdido. Então não é religião, não é ritual, não é igreja, não é denominação. A gente está numa função específica de Deus para esse tempo, para esse propósito, para esse local, para essa região, para esse instante. A gente não é modelo de nada, não está copiando nada, não está fazendo nada que os outros fazem, nem intencionando fazer nada. A gente está seguindo a orientação de Deus para esse momento. Entendeu? É completamente diferente de uma pessoa vir aqui e querer transformar a gente numa denominação, numa escola, ou sei lá o que seja que tenha na cabeça dele. A gente está na função, está sendo executado e não pode mudar a função que Deus determinou. Entendeu? Por isso que tem que ter essa noção do que é, para ninguém tirar os seus marcos que foram colocados por pessoas anteriores a nós mesmos, porque a gente é a herança disso. Porque com muita intenção, falando que é de Deus ou não, eles não sabem quais são os marcos de Deus e atrapalha todo o ministério, toda a função. E não foi feito para ser assim. Por isso que a gente está vendo os frutos, é só observar os frutos. Tudo que está se passando com a gente agora, assim, meu exemplo, né? Que acho que o ano que eu menos reclamei na minha vida foi esse ano. Para mim foi o ano assim, mais alegre que eu já tive agora, esse tempo. Teve mudança. Deus mudou muito a minha mente em relação o complexo de inferioridade que eu senti era tremendo. Eu estar fazendo a faculdade, eu estou amando, as pessoas que eu estou conhecendo. Assim, tendo mais paciência dentro do meu casamento, eu estou vendo o meu casamento assim, bem melhor.
eu estou sentindo aquele amor, aquela paz em cuidar e criar dos meus filhos. Nossa, eu acho que eu nunca senti tanta alegria assim dentro de casa. Ó, vem às vezes umas contendas, mas é uma coisa assim que tá tão fácil sair delas, eu nunca senti isso, né? Isso aí seria o lançamento. Eu estou contente. Você está num processo para chegar no lançamento. Eu estou contente. Para o que foi feito. Entendi. O que eu mais peguei, já trabalhei aí, gente, foi com ministro e pastores falando que eles não eram felizes. Aí eu falei, você é pastor? Sou pastor. Como você tem essa certeza? Ué, porque Deus me chamou. Deus chamou como? Ele não consegue explicar. Eu falei, rapaz, você não é pastor não, viu? Tem que prestar atenção nisso. Então você encontra muito ministro dentro da casa de Deus que não sabe para que ele foi chamado e está executando uma função porque a pressão foi levando ele. O sistema leva. Então você não pode deixar o sistema te levar. Você tem que voltar ao original de Deus e executar aquilo que Deus chamou. Eu gosto do R.R. Soares porque ele sai desses sistemas. Muitas vezes na televisão ele fala: tem pessoas aqui que foram chamadas para serem empresários. E você está sendo na casa de Deus pastor. Meu filho, sai do pastoreio, você não é pastor. Eu começo a rir, eu falo, qual pastor fala isso, rapaz? Vai ser empresário. Sabe? Você tem que ver qual é o seu chamado. Porque o seu chamado, ele fala, como que eu vou ter um ministério funcionando se eu não tenho pessoas que são empresários, que vão fazer dinheiro para sustentar o ministério que eu tenho? Então ele tem a visão do reino. Quando a pessoa tem a visão do reino, ela sabe como que é o edifício todo, como que o shopping funciona. Ele não coloca só supermercado dentro do shopping. Ele sabe que tem tudo. É só a sala 2 da sobreloja. Ele sabe como tudo funciona. Ele entende. Como mesmo ele fala, ah, como eu gostaria de ver anjo, eu nunca vi um anjo. As pessoas que veem anjo são tão privilegiadas. É porque na função dele, ele só pode trabalhar naquilo que ele foi chamado. Se ele vê os anjos do jeito que ele está querendo, de repente ele é disfuncional. Ele não pode. De repente ele pode ficar igual eu que ficava gritando no meio do mato. Deus, fala comigo! Fala comigo, Deus. Eu desesperado, gritando pra Deus. Então é cada um na função. Quase que eu morro. Aí na hora Deus fala, se na coruja você tem medo, imagina a minha voz. Mas não, então beleza, foi mal Fala desse aí. jeito mesmo. Eu falei, ah, tudo bem, mas não fala aqui da palavra. Deixa que até o senhor escutar. Ruim, hein, Deus? Persista até o fim, É menos. Tem menos Hoje em dia, adrenalina. tiro.